Mudanças, veja como foi o primeiro dia de alteração no trânsito da EPTG. Passe livre, estudantes protestam contra o possível fim do benefício. Maria Flor, recém-nascida abandonada na Candangolândia, volta para a UTI. E ainda solidariedade, o grupo distribui sopas todo sábado a moradores de rua de Taguatinga. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje foi o primeiro dia de inversão da faixa exclusiva da Estrada Parque Taguatinga. A mudança beneficiou 63 linhas de ônibus que antes não usavam o EPTG. Mas a alteração provocou reclamação de passageiros. Eles dizem que precisam andar mais até a parada de ônibus. Primeiro dia de mudança. Alguns aprovaram a medida. Muito legal mesmo, porque a gente, por exemplo, eu trabalho ali perto, né? Aí descendo aqui fica muito mais fácil para mim e para as outras pessoas. Apesar de ter cartazes espalhados pelas paradas indicando as mudanças, algumas pessoas acreditam que as alterações ficaram confusas, principalmente sobre as linhas que iriam passar apenas na faixa reversa da EPTG. Apesar de a gente já estar sabendo dessa movimentação, foi uma mudança muito rápida, então tinha um pessoal muito grande aglomerado lá e o pessoal começou a perceber que não estava passando ônibus. E quando o pessoal percebeu, começou a fazer a movimentação, mas foi um pouco complicado. E ainda teve gente que reclamou das passarelas. Outros falaram que precisaram andar muito e não se sentem seguros com a alteração. Eu moro lá na outra parada, tive que andar uma parada todo dia para chegar até aqui. Já a faixa exclusiva foi ocupada pelos carros que estavam liberados para circular até as 9 da manhã. O trânsito estava fluindo bem até chegar no ponto em que acabava a faixa reversa. Agentes do DR estavam no local, mas isso não impediu que gerasse um pouco de lentidão. Agora são 9 horas da manhã e os ônibus já não podem mais circular na pista reversa e os carros não podem mais andar na faixa exclusiva. Só no fim do dia, das 5h30 da tarde até as 7h45 da noite, que as mudanças voltam a valer. As alterações devem ser mantidas até março do ano que vem, limite para que as empresas comprem ônibus com portas dos dois lados. A gente vai conversar sobre esse assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Notícia do dia. Ficou com um pouco de cara de improviso essa mudança ali na EPTG? Não, parece ter sido bem pensado, bem planejado, pelo menos enquanto as empresas de ônibus não são obrigadas a colocar em circulação aqueles que têm porta abrindo para o lado esquerdo. Daí a necessidade de fazer essa inversão aí. Muita gente teme que, como está no fluxo contrário ao da via, pode ser que venha a provocar algum tipo de acidente com choque frontal. A gente sabe que quando o choque é frontal, as velocidades são somadas. Se vem um ônibus a 80 e vem um outro carro a 80, o choque desses dois veículos corresponde ao impacto de um acidente de alguém que vem trafegando a 160 km por hora. Então, daí há uma certa preocupação, mas a boa notícia é que, finalmente, essa faixa passou a ser usada em razão, isso está lá, minha gente, desde o governo de José Roberto Arruda, faz muito tempo, mas os governantes, desde então, sempre foram muito comedidos nas exigências com as empresas de ônibus, que são tradicionais financiadores de campanha eleitoral. Elas têm muita força e nunca foram obrigadas a colocar em circulação ônibus com portas abrindo pelo lado esquerdo. Uma ameaça de bomba suspendeu a aula no GIS, no Colégio Público da Asa Norte. Mais de 20 militares trabalharam no local para apurar a suspeita de atentado. Competiçãozinha no GISNO de quem mata mais. Essa foi a mensagem trocada entre alunos que colocou em alerta a direção da escola na Asa Norte. Por conta dessas ameaças, nesta manhã, os militares deflagraram a chamada Operação Petardo, na busca por explosivos. O trabalho contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, mas nenhum explosivo foi encontrado no colégio. Para fazer a varredura, as aulas foram suspensas. Nós acionamos, a polícia, veio o esquadrão antibomba, veio o corpo de bombeiros, então eles fizeram uma varredura geral na escola, né, que tem 3 alunos que estão envolvidos, a polícia já está tomando providências. Então, para preservar
vocês, hoje nós não vamos ter aula. A área de inteligência da segurança pública também passou a monitorar as redes sociais por causa de publicações que incitam a violência. 3 alunos de 17 anos foram levados à delegacia da criança e do adolescente, mas foram liberados. Em nota, a Secretaria de Educação disse que foi aberta uma investigação para punir os infratores. Ela foi aberta ontem, depois da denúncia de que o grupo planejava um atentado como aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, quando uma dupla de assassinos armada matou 8 pessoas, feriu mais 11 e depois se matou no dia 13 de março. Ô, Gilberto, a gente fica imaginando a aflição de pais e estudantes aí dessas escolas. Exatamente. Olha, é preciso muita paciência, é preciso discutir muito esse assunto. Nós estamos diante de ameaça de terrorismo. O que aconteceu em Suzano, São Paulo, foi um ato de terrorismo, mas até a imprensa brasileira tem dificuldade de classificar. Quando aconteceu aquele ato de terrorismo na Nova Zelândia, todos publicanos, todos os veículos de comunicação brasileiros, como no mundo inteiro, classificaram aquilo como um ato de terrorismo. Suzano, todo mundo fica procurando explicações psicológicas e etc., quando na verdade se trata de um ato de terror, tanto quanto esses bandidos que ameaçaram explodir bombas em escolas, em promover massacre, etc., etc. Tomara que a polícia e as autoridades deem isso o tratamento que merecem, o tratamento de terrorismo. E a Secretaria de Educação está tentando agir, está tentando tomar providências para proteger as escolas. O secretário de Educação já anunciou a instalação de cerca de 40 mil câmeras de segurança em escolas da rede pública aqui do Distrito Federal. É uma boa providência, mas é outras. E talvez a mais fundamental fosse a de devolver os policiais militares do batalhão escolar para a porta das escolas, como acontecia anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando havia absoluta calma e segurança nas escolas públicas e privadas aqui do Distrito Federal. Mas aí a Polícia Militar resolveu dar no pé, abandonar esse posto, como abandonou também, por exemplo, os postos comunitários de segurança. Olha, estudantes de uma faculdade particular de Ceilândia se reuniram para protestar contra o fim da gratuidade no passe livre estudantil. Cerca de 20 estudantes compareceram ao protesto realizado na estação terminal em Ceilândia Norte. A Kimberly diz que se a gratuidade do passe livre acabar, vai ter ainda mais dificuldades para pagar as contas. Minha família e eu não temos como arcar, como muitas pessoas da nossa faculdade não têm como arcar. Por isso que a gente está aqui lutando, gritando nas ruas. Os estudantes querem que o governador Ibanez Rocha volte atrás e não peça para a Câmara Legislativa analisar o fim do benefício. Convenhamos, é sim um corte que reduz minimamente a economia no Distrito Federal. Acho que não tem uma justificativa plausível para a proposta que o Ibanez colocou na Câmara Legislativa. O passe livre estudantil funciona no DF desde 2010. No ano passado foram gastos mais de 290 milhões de reais com benefício, uma conta que o GDF considera alta. Pelo projeto apresentado à Câmara Legislativa, a gratuidade será mantida para os estudantes de escolas públicas, bolsistas e estudantes de escolas particulares com renda familiar de até 4 salários mínimos ou beneficiários de programas de financiamento estudantil, como o FIES e o ProUni. E o presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos. Entre os acordos que deverão ser assinados está a liberação de uso da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Bolsonaro também vai anunciar o fim do visto para os americanos entrarem no Brasil. Enquanto isso, a articulação para aprovar a reforma da Previdência está a todo vapor. Quem traz mais informações é a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Uma ótima semana para todos nós. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro tem um encontro com empresários, então vai falar para esse grupo, né? Obviamente com aquele discurso de que sim, é possível investir no Brasil. O Brasil é um país confiável para esses investidores. E amanhã ele se reúne com o presidente Donald Trump
E aí na agenda devem ter assuntos, por exemplo, ligados a questões de segurança pública, ao comércio bilateral entre os dois países, obviamente, e também com relação à situação da Venezuela. Enquanto isso, como você bem disse aqui, as articulações estão de fato a todo vapor. A promessa do governo é enviar aquela proposta de mudanças da reforma previdenciária para os militares, especificamente dos militares, enviar na próxima quarta-feira para o Congresso Nacional. Isso porque há um consenso, Rodrigo. Enquanto o governo não enviar essa proposta, essa medida, não iniciam também os debates com relação à própria PEC da reforma da Previdência. Então, o governo enviando na quarta-feira, aí sim vai iniciar o debate na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Se não tiver atraso, a previsão é que ao longo aí deste mês, esses debates permaneçam e a votação na CCJ deve ocorrer na primeira semana do mês que vem. Então, a gente lembra que na CCJ é um debate técnico, então eles não vão analisar o teor, o conteúdo da reforma, e sim se o texto é ou não constitucional para que possa, de fato, ter a tramitação necessária no Congresso Nacional. A partir daí, a próxima etapa é a comissão especial. Aí sim, os parlamentares já analisam o conteúdo, o teor, já apresentam possíveis propostas de mudanças ao texto. Aí é o debate mesmo, aquele debate que a gente está acostumado a ver, né? Então é isso, há essa previsão, portanto, de que no próximo mês, a partir do próximo mês, já vá para a comissão especial. E a previsão do governo, né? O governo espera aprovar tudo, pelo menos na Câmara, ainda nesse primeiro semestre. A gente lembra que precisa ser aprovado em 2 turnos na Câmara, para aí sim ser aprovado também em 2 turnos no Senado, para que essa proposta possa, de fato, começar a valer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto. Enquanto no Brasil a discussão é Previdência, lá nos Estados Unidos tem acordos importantes para a base de Alcântara e a questão dos vistos americanos. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas estão criticando esse acordo envolvendo a utilização da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão, falando que isso pode afetar a soberania nacional. Isso é uma imensa bobagem. Aquela base, sabe o que é? É um aeroporto de foguete. É isso. E está lá as moscas. Ninguém utiliza. O Brasil não tem dinheiro para investir na corrida espacial. E há um mercado mundial de lançamento de foguetes para fins científicos e tal. O Brasil, por exemplo, precisou lançar um foguete, colocar no espaço um satélite de comunicação no governo Dilma, já no final do governo Dilma, e teve que comprar os serviços, adquirir, alugar espaços, etc. e tal, na França, para fazer o lançamento. A base aérea de Alcântara está muito bem localizada, muito próximo da linha do Equador, o que coloca essa base na condição de uma base competitiva nesse mercado mundial de lançamento de foguetes. O que afeta a soberania do Brasil é esse lamentável acordo pelo qual o governo Bolsonaro vai dispensar de visto de entrada no Brasil cidadãos americanos, japoneses, canadenses e australianos. Isso é um grave atentado à soberania nacional, porque fere de morte um dos princípios sagrados da diplomacia, que foi obtido esse princípio depois de muitos conflitos, muitas negociações, muitas guerras ao longo das relações entre os países, entre as nações na história da humanidade. É o princípio da reciprocidade. Eu vou tratar você como você me trata. É assim que os países, é assim que funciona a relação bilateral entre 2 países. O Brasil exige visto dos americanos, porque os americanos exigem visto dos brasileiros. Para remover essa exigência, tem que ser um acordo entre os 2 países. Não pode ser uma coisa unilateral. E a alegação de que isso estimulará ou estimularia o turismo é boba, porque, afinal de contas, não é isso que inibe a exigência de visto não inibe a vinda de mais turistas, muito pelo contrário. O que inibe é a criminalidade crescente no Brasil. O que inibe é essa esculhambação ampla, geral e restrita que fez do Brasil um país com imagem bastante prejudicada lá no exterior. Não é a exigência de visto. E a recém-nascida abandonada, ainda com cordão umbilical na Candangolândia, teve que retornar para a UTI neonatal nesta manhã. A bebê foi encontrada num gramado próximo à administração da cidade. A pequena de quase 3 quilos foi batizada pelos bombeiros como Maria Flor, porque foi encontrada em um matagal. A polícia ainda não identificou a mãe e a delegacia do Núcleo Bandeirante investiga esse caso. Olha, um estrangeiro considerado um dos principais traficantes da Asa Norte foi preso neste domingo. A prisão do africano foi na comercial da 106.
Uma denúncia anônima levou a polícia até a casa do estrangeiro. Lá havia crack, maconha, cocaína, armas e muito dinheiro. Grande quantidade de dinheiro, ó. Muito dinheiro picado. Notas de 100, notas de 2, muito dinheiro picado. Também outros materiais que levavam a crer que a casa do africano era usada como ponto de tráfico. 5 munições intactas, 2 balanças de precisão. E mais umas 25 aqui, ó. E então, provavelmente mais droga aí, viu? Os policiais militares também apreenderam cadernos de anotação, provavelmente utilizados para a contabilidade do crime. Segundo a polícia, o gringo já havia cumprido pena por tráfico de drogas aqui no Brasil. Na noite de ontem, o homem que não teve o nome e idade revelados foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia. Olha só que legal, um grupo de voluntários aproveita os sábados para fazer uma boa ação em Taguatinga. Eles distribuem sopas a pessoas carentes. No fim de semana, um pequeno grupo chamou a atenção de quem passava pela Praça do Relógio em Taguatinga. Voluntários distribuíam pão e sopa. Quem provou disse que a refeição estava deliciosa. Eu passei uma vez, eu passei aqui, como eu não estava com fome, hoje eu tô, né? Aí eu falei, vou passar ali tomar sopa. Porque já é tradição do pessoal, né, vir aqui oferecer. Pois é, obrigada pela sopa, tá uma delícia. Nossa, eu acho um trabalho digno, muito lindo e não é para qualquer um. Este voluntário explica que a ação ocorre todos os sábados há 30 anos. Desta vez, aproximadamente 30 litros de sopa alimentaram quase 70 pessoas. O aposentado diz que tudo é feito com muito carinho e capricho. 6 horas da manhã eu já estou descascando legumes, ralando, cozinhando. Então é isso, levantar cedo, cozinhar e trazer para o nosso povinho aqui. Eu falo, é os meus irmãozinhos da praça, é os nossos irmãozinhos daqui da praça. Délfio disse que a distribuição da sopa é um dos projetos de assistência social de uma entidade filantrópica de Taguatinga. O objetivo é espalhar um pouco de amor pelo mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. Esse é o objetivo. Para quem quiser conhecer e ajudar o trabalho dessa entidade, pode ligar no 3343-5612. E todas as unidades do Detran estarão fechadas hoje. O motivo é que o departamento passa por uma atualização do banco de dados e a medida é para melhorar o atendimento e o gerenciamento de informações. A operação começou no sábado, estava prevista para ser concluída ontem, mas por causa da quantidade de dados, a atualização continuou hoje. As unidades do Detran serão reabertas amanhã. E veja a seguir, desempregado faz aumentar o número de ambulantes nas ruas do DF. O desemprego, o Banho de Cidade volta daqui a pouco.